Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aula 54. Nós vamos continuar com as dízimas periódicas e o tema hoje é fração geratriz de uma dízima periódica composta. Bom, então só para relembrar, o que é uma dízima periódica simples? A dízima periódica simples é aquela que o período começa logo após a vírgula e nós vimos tanto o processo longo quanto a regrinha prática para achar a fração geratriz de uma dízima periódica simples na aula anterior, tá? Hoje nós vamos ver como que a gente encontra a fração geratriz de uma dízima periódica composta. Lembrando que a dízima periódica composta é aquela que o período não começa logo após a vírgula. Tem alguém aqui antes, tá? Algum número antes da repetição após a vírgula. A mesma coisa vai acontecer aqui. A gente tem um processo longo, mas a gente também vai ter uma regrinha prática depois, né? Um pouquinho mais elaborada que a outra, mas também tem uma regrinha prática. Bom, aqui, o que acontece? Diferente da dízima periódica simples, a gente vai ter que fazer dois processos, duas multiplicações. Lá na dízima periódica simples, uma multiplicação bastava. Eu vou explicar aqui para vocês por que uma multiplicação não basta. É assim, ó, a ideia é a mesma, chama o número de x e anda com a vírgula até o primeiro período, até o primeiro número que repete. Como aqui basta andar uma casa, eu vou multiplicar por 10. Então, ficou 10x, né? Porque quando eu multiplico um lado, tem que multiplicar do outro, igual a 5,333. Se eu montasse o meu sisteminha somente com esses dois aqui, ó, vou pegar o maior, pôr em cima, o menor, pôr embaixo, o que acontece? Na hora de eu subtrair depois da vírgula, não tá tudo igual, tem um 5 aqui atrapalhando. E eu preciso zerar todo mundo depois da vírgula, senão não dá certo, tá? Então, o que eu vou fazer? No caso da dízima periódica, a gente multiplica de novo, para ficar tudo igual. Então, eu vou multiplicar mais uma vez, eu vou andar mais uma casa aqui até chegar na primeira repetição, né? Vou multiplicar aqui por 10 novamente, né? Vou multiplicar por 10 novamente, 10 vezes 10 agora dá 100. E aí eu vou andar uma casa. Agora sim, eu vou montar o meu sisteminha com essas duas equações de baixo aqui. Porque tanto essa quanto essa só tem 3 depois da vírgula. E eu preciso fazer de tal maneira que eu cancele todo mundo que está depois da vírgula. Se eu deixar o 5 ali, não vai me atrapalhar. Não vou conseguir fazer. Então, coloquei aqui 100x em cima, né? Igual a 53,333. Gente, quantos 3 basta? Pode, colocando os 3 pontinhos, a gente entende que continua, né? E coloquei essa daqui, né? 10x igual a 5,333 embaixo. E aí, a gente vai fazer a subtração. 100 menos 10 dá 90x. Aqui vai zerar tudo. 53 menos 5 dá 48. Esse 90 passa dividindo. Pessoal, dá para simplificar. Eu não simplifiquei aqui porque eu queria que vocês guardassem esse resultado. 48 sobre 90. Vocês estão vendo que lá na simples só aparecia 9 embaixo. Agora aqui, além do 9, apareceu 0. Logo a gente vai entender por quê. Aqui dá para simplificar, ó. Por 2 dá 24. Por 2 dá 45. Por 2 não dá mais. Porém, dá por 3. Por 3 dá 8. Por 3 dá 15, tá? 8 quinzeavos é a fração irredutível. Vamos para o próximo exemplo, porque olhando assim a gente ainda não consegue constatar a regra prática. Deu 48 sobre 90. Vamos ver de onde saiu isso. Próximo exemplo, ó, esse aqui eu já coloquei bem maior. O que acontece aqui, pessoal? 1,25343434. Olha aqui, a repetição, ó, ela começa aqui. Esse é o primeiro período. Então, a minha vírgula tem que andar até chegar aqui. Ou seja, eu tenho que andar duas casas. Eu multiplico por 100. Ficou 125,34, 34, 34 e assim por diante. Mas aí é o mesmo caso do anterior. Se eu subtrair esse desse, depois da vírgula ainda não está igual. Eu tenho que fazer de tal maneira que fique só o período depois da vírgula, para eu poder subtrair um do outro e zerar a direita da vírgula.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou andar com a vírgula 2 casas até chegar na primeira repetição. Ou seja, eu tenho que multiplicar por 100 de novo. 100 vezes 100 dá 10.000, né? Vou colocar um pontinho aqui para ajudar. 10.000. E aí, a gente vai fazer o sisteminha com essas duas. Coloca a maior em cima, 10.000 igual a 12.534,343434. Embaixo, 100x igual a 125,343434. Vou cancelar todo mundo que tá aqui depois da vírgula, né? E vou subtrair. 10.000 menos 100 dá 9.900. Igual a 12.409. Esse 9.900 passa dividindo. Aqui eu acredito que não dá para simplificar. Porque o 12.409 não dá nem por 3, nem por 9, nem por 2. Então não vai, e nem por 5. São os números que 9.900 divide. Então isso aqui é uma fração irredutível. Pessoal, e aí? O que está acontecendo? Em cima é meio difícil de perceber, mas embaixo a gente já consegue perceber alguma coisa. O slide anterior deu 90, presta atenção, ó, era 0,533 e por aí vai. E aí deu, em cima deu 48. Embaixo deu 90. Vamos entender isso. Esse exemplo aqui, ó, em cima deu 12.409, porque a gente fez 12.534, ó, 12.534, a gente foi até aqui, menos 125, olha a conta que a gente fez. E embaixo deu 2 noves e 2 zeros. Vamos entender os noves e os zeros primeiro. O 9 é a mesma ideia da dízima periódica simples, tá? O tanto de noves é o tanto de elementos que o período tem. O período aqui só tem o 3. Só o 3 que repete. Aqui, ó, só tem um 9. E esse zero? Esse zero, pessoal, vocês estão vendo que tem um número que não repete? Eu tenho um zero aqui. Presta atenção nisso daqui, ó. Eu tenho dois números que repetem. 2 noves. Eu tenho dois números que não repetem. 2 zeros. Então, na dízima periódica composta, além do 9 no denominador, vai entrar o 0. 9 para aqueles que repetem. 0 para aqueles que não repetem. Aí vocês vão falar assim para mim, professora, mas e o 1? Eu não contei o 1? Não. Os noves e os zeros correspondem aos números que ficam depois da vírgula. O 1 está antes da vírgula. Ele não entra no meu cálculo. Desculpa, não é que ele não entra no cálculo. Ele não entra nessa regrinha prática de colocar noves e zeros embaixo, tá? Percebam aqui outra coisa, pessoal. Aqui na subtração. O que eu fiz? 12.534 menos 125. É como se eu saísse daqui, chegasse até a primeira repetição e subtraísse essa parte que não repete. Ó, 12.534 menos 125, para dar esse 12.409. Vamos ver se funciona com esse. Ó, vou sair daqui até o primeiro que repete. 53. Vou subtrair quem não repete. O 5. Na hora de subtrair, gente, a gente conta quem tá antes da vírgula, tá? Conta o 1. Aqui é porque é 0. Mas embaixo, na hora de pôr noves e zeros, não. Embaixo, 1 9 pro 3, 1 0 pro 5. Ó, deu certo, ó. 53 menos 5 dá 48, tá? Então, já conseguimos enxergar uma regrinha prática para a dízima periódica composta, que é um pouquinho mais chata do que a simples, porém não é difícil de fazer. Ó, coloquei essa regrinha prática aqui para vocês, e aí eu coloquei alguns exemplos que a gente vai resolver só pela regrinha prática, mas tem que saber resolver pelas duas, tem exercícios na apostila, que é para resolver pelo processo longo. Então, qual que é a regra prática da dízima periódica composta? Primeira coisa, ó, a gente vai pegar o número até chegar no primeiro que repete. Olha lá, 637. Depois vocês vão subtrair quem não repete, que é o 63. Embaixo,
Para o período 9, para o que não é período 0, eu tenho 7 repetindo, só o 7, 1, 9. Eu tenho 3 não repetindo, só o 3, 1, 0, tá? Então, para o 6 não conta 0, gente, só conta zeros para quem está depois da vírgula. Aí vai ficar 574 sobre 90, que dá para simplificar, né? Poderia ter simplificado por 2 e tal, mas o intuito aqui dessa explicação é a regrinha prática. Vamos fazer alguns exemplos utilizando a regra prática. Ó, 0, 3, 4, 4, 4. Todas essas são dízimas periódicas compostas. Então, o que eu fiz aqui, ó? Pego o número até chegar no primeiro que repete. 34, porque 0, 34 é 34. Subtrai quem não repete. 34 menos 3. Agora embaixo, 9 para o período, 0 para quem não é período. O período só tem o 4, então só um 9. Quem não repete é só o 3, então só um 0. 34 menos 3 dá 90, tá? 34 menos 3 dá 31, 90 avos. Isso aqui é uma fração irredutível, porque o 31 é um número primo, não dá para dividir por ninguém além dele mesmo. E do 1. Próximo exemplo. Ó, pego a mesma ideia, o número até chegar no primeiro que repete, 124. Subtrai quem não repete, 12. Embaixo, 9 para o período, 0 para quem não é período. O período é só o 4, então só um 9. Quem não repete é só o 2, o 1 não conta porque ele está antes da vírgula. Então, só um 0. Ficou 112 sobre 90, que dá para simplificar, né? Por 2 vai dar 56. Que é interessante colocar a fração na forma irredutível. E por 2 dá 45. Aí não dá mais. Agora já é irredutível mesmo, tá? E por último, 0,35, 41, 41, 41. Pega o número até chegar no primeiro que repete, que é o 41. 3.541. Subtrai quem não repete, menos 35. Embaixo, quantos números repetem? Qual é o meu período? Meu período é 41. Então, 2 noves. Quem não repete? 35. 2 zeros, tá? Deu 3.506 sobre 9.900. Aqui dá para simplificar também, tá, gente? Os dois são pares, dá para dividir por 2. Também é interessante colocar na forma irredutível. Então, é isso, pessoal. Ó, tentem entender as duas maneiras, o processo longo e a regra prática, porque vocês vão ter que fazer exercícios das duas maneiras. Certo, pessoal? Então, por hoje é só e até a próxima aula.